Olá! De novo, estamos aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Neste domingo. Para a vossa alegria. Para a nossa alegria. Para a Ou vossa não, né? alegria. Ou para nossa tristeza. Exatamente. Não sei. Não, mas esse episódio vai ser engraçado, gente. A gente tá fazendo, caso vocês não tenham percebido, a tríade do palhaço. Deixa eu ajustar minha câmera aqui para vocês verem o meu melhor ângulo. Muito bem. Minha câmera é ajustada para só não aparecer as tranqueiras do quarto. É. Esse é o meu único critério, não mostrar minha Não, eu bagunça. só queria ver você enquanto não então é tá o meu bom. melhor ângulo. Mas tá um ótimo ângulo. Ainda mostra que você é uma pessoa muito organizada, sabe? A minha prioridade é não mostrar o caos que tá pra lá. Mas bem, Olá. começamos com Marlene Warren, né? Tríade do palhaço. Depois, John Wayne Gacy. E agora a gente vai encerrar com... Gente, a gente vai encerrar com a gangue do palhaço. A gangue do palhaço, eu imagino eles chegando no Fusquinha, sabe? E vai saindo vários palhaços de dentro do Fusca. Menina, a gente vai falar sobre histeria coletiva, a gente vai falar sobre lendas urbanas, a gente vai falar sobre... Se você era jovem nos anos 90 em São Paulo, você sabe do que eu tô falando. Eu não Prepare-se, era eu jovem acho- nos anos 90, eu era muito jovem. Sim. Você também, o que você estava fazendo com a gangue de palhaço nos anos 90? Eu Você era um eu nem mas fiquei... Gente, eu nem sabia que isso estava acontecendo, eu fiquei sabendo quando eu comecei a conversar com o povo. Aparentemente todo mundo sabia disso, menos eu. Aí eu fui pesquisar e eu vi que era real, e, enfim. Bruna, essa coquinha gelada é para você. Mas Conte-me. vamos lá, tudo começa com um jornal icônico. O Notícias Populares é um jornal que ele circulou entre 1963 e 2001 em São Paulo. Notícias Populares era o caldo, assim, você espremia o jornal, saia sangue. E aí, eu vou ler para vocês, antes de eu chegar, né, no meu ponto, eu quero ler algumas manchetes icônicas do Notícias Populares para vocês. Ai, eu tô tão feliz. Minha avó assinava Notícias Populares. Gente, eu queria que ele voltasse pra gente ter o prazer olha. de lê-lo. Ó, manchete. Papa Defuntos vê e conversa com a loira fantasma. Garrincha faz moço cego voltar a enxergar. Nasceu o diabo em São Paulo. Com chifre, rabo e falando. Fazendeiro é o pai do bebê diabo, na sequência. Policiais cercam a avenida e ladrões fogem pelo telhado. Gente, o naipe do jornal. Amo. Notícias Populares, volte, por gentileza. E Bígamo muda de nome só para casar novamente. Ai, eu amo. E entre essas manchetes icônicas, tem uma delas... Duas, na verdade são várias manchetes, tá? Mas a manchete é: Gangue do Palhaço apavora São Paulo. E a linha fina é: boato está em todos os cantos. E também tem a manchete: Bando do Palhaço passou na minha rua. E a linha fina: povão acha que a gangue leva crianças embora. Ai, gente. E aí, o Notícias Populares começou a acompanhar uma investigação sobre um suposto bando que apavorava São Paulo. A descrição o jornal afirma que a ação desse grupo, né, consistia em atrair crianças com balas e doces e depois jogar essas crianças numa Kombi branca. E essa Kombi jogava a criança dentro, sumia, e depois de alguns dias a criança era encontrada sem os órgãos.
As notícias sobre a Gangue do Palhaço circularam entre os dias 20 de maio e 5 de junho de 95. Eu tinha 6 anos. E, conforme as notícias foram evoluindo, começaram a descrever o palhaço. Eles falavam que primeiro era só a Gangue do Palhaço. Depois começaram a falar que era um homem negro vestido de palhaço. Tem inclusive um retrato falado dele aí que fizeram, que eu vou mostrar, que vai ficar aqui no vídeo. E uma mulher branca vestida de bailarina. Eram os pilotos da Kombi. Tudo começou, né, por causa da Aline, uma menina de 11 anos de Carapicuíba, da Grande São Paulo, que estava desaparecida desde o dia 31 de março de 95. E ela é tida como a vítima inicial da Gangue do Palhaço. E a partir do suposto desaparecimento dela, começou uma histeria coletiva partindo de Carapicuíba rumo à cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, Capão Redondo, na zona sul, a cidade de Osasco, na zona oeste. E começou um processo que fez com que as pessoas não deixassem mais os filhos irem sozinhos na escola. Tipo, começou os pais entrarem com os filhos. Tá em todos os... na cidade inteira. Em todas as direções. Ao mesmo tempo que tava todo mundo histérico, a polícia sempre afirmou que nunca existiu nenhuma Gangue do Palhaço, porque não teve nenhum registro de queixa. Não tinha nenhum boletim de ocorrência, não tinha nenhuma documentação oficial falando dessa tal da Gangue do Palhaço. E aí o delegado titular de Carapicuíba, ele ficou pistola. Tanto que ele deu uma declaração em que ele afirma: a gangue é fruto da imaginação de alguém. Se eu descobrir quem começou com isso, eu prendo. Mas aí, ao mesmo tempo que a polícia negava, um monte de gente começou a vir a dar declarações para Notícias Populares, jurando ter visto a Gangue do Palhaço. Teve uma dona de casa que não quis revelar o nome. Ela se identificou como N.E., moradora do Tucuruvi, na Zona Norte, que ela afirma que a Gangue do Palhaço... devia ser a Neide. Ela afirmou que o bando tentou raptar os filhos dela em 95. A declaração que ela deu. Um homem negro, numa Kombi branca, parou em frente de casa e pediu para levar meus filhos para a escola. Não topei, e ele falou que eu ia me arrepender. E ela falou que a perua dele, a Kombi, era muito suspeita. Não tinha placa, os vidros eram fumê e tinham cortinas. Enfim, aí já foi jogando lenha, né? Em outros bairros, né, também da Zona Norte, teve mais donas de casa, uma outra dela, essa foi corajosa, ela deu o nome dela. A Cleide Tavares, de 40 anos na época, ela afirmou que eles tentaram atacar uma criança em frente a uma creche. Mas ela não falou nem que criança e nem que creche. Eu tô vendo palhaço. Depois foi a vez do mecânico Carlos Adonis, de Perus, se pronunciar, e ele falou que a filha dele estava se recusando a ir à escola com medo da Gangue do Palhaço. A menina é trouxa? Tem uma hora que ninguém mais acredita que você tá gripada. Daí você tem que falar, eu tô com medo da Gangue do Palhaço. Eu vejo palhaço todo dia, não quero ir pra escola, eu vou ficar aqui em casa. E aí, em maio, também, desapareceu uma outra menina de 4 anos, que também chamava Aline, em Cidade Tiradentes. E os familiares das duas Alines acreditavam que elas tinham sido levadas pela Gangue do Palhaço. Consequência, não só a galera começou a ficar desesperada com medo da Gangue do Palhaço, como os palhaços começaram a perder os empregos. E não só perder os empregos, como a serem caçados pela população na rua. Claro, gente. E aí tem os depoimentos dos palhaços. O Edmilson José da Silva, ele trabalhava em Carapicuíba como palhaço. O nome dele era Palhaço Vucu Vucu. Não! Não! Uma coisa ou outra, você não pode entreter crianças e adultos. São entretenimentos completamente diferentes. Ele queria ser a Hannah Montana, né? O melhor dos dois mundos. O Palhaço Vucu Vucu. Ele disse que ele tava 1 mês sem trabalhar, e ele falava que a galera via os posters com o retrato dele na rua e achava que ele era um membro da Gangue do Palhaço, e se tinha gente
vendo ele trabalhando, porque ele não conseguia mais animar festa, não conseguia mais fazer nada, e se alguém via ele na rua, tipo, fazendo malabar em farol, alguma coisa assim, a galera ia atrás Essa dele. festa virou um E as enterro. crianças. E as crianças, quando ele tentava fazer alguma gracinha com as crianças, elas corriam de medo. E aí. Gente, vai ficando cada vez mais bizarro. E aí, o Vanderlei Costa, também conhecido como Palhaço Mamadeira. Ele era um dos sócios do Sindicato dos Palhaços. Ele foi dar uma declaração no Notícias Populares pedindo, por favor, para eles pararem de espalhar rumor, porque essa história ia afastar as crianças dos palhaços. E isso realmente aconteceu. E aí, nisso também foi um empresário da declaração. Entrou, né, nesse bonde, junto com o Sindicato dos Palhaços, o empresário Alvarindo Vicente de Souza. Ele tinha um sítio em Tremembé, na Zona Norte, e esse sítio funcionava como parque de diversões e circo. Além dele ser o dono, ele era o palhaço zigue-zague. Ele era o palhaço e o dono do rolê todo. E ele falou que ele estava perdendo muito dinheiro, porque todas as escolas que tinham excursão marcada estavam cancelando, porque as crianças não queriam ir pro circo, nem pro parque de diversões, com medo de serem roubadas pela gangue do palhaço. Claro, gente. Então, olha o nível da histeria coletiva, né? Uma palhaça, ela não quis dar o nome dela, mas ela chegou a ser ameaçada de morte. Nossa. O nome artístico dela era Maria Pipoca. Ela disse que toda vez que ela saía de casa, ela era xingada. Gente, eu não tô rindo da história dela, eu tô rindo da situação, desculpa. A história dela é horrível, estão ameaçando essa mulher de morte. Não tô rindo dela, desculpa, Maria Pipoca. Não, e ela foi denunciada à rota por um taxista e foi parar na delegacia, sendo acusada de fazer parte da gangue do palhaço, que não existia. Gente, que surto coletivo. E aí o pior, o Robson Martins, ele era de uma companhia chamada Tulim Pim Pim. E ele era um palhaço que tinha uma Kombi. Mano, ele tava voltando com a Kombi dele, vestido de palhaço, depois de trampar, né? Pela rodovia dos Bandeirantes. Tava ele e o Ricardo Galdeano, também vestido de palhaço. E a Silvia Martins, que tava vestida de bailarina. Ou seja, né? Tinha tudo pra dar errado. Eles estavam, mesmo que acho que sem saber, né? Fantasiados da gangue do palhaço. E aí, quando eles estavam saindo pra Marginal Pinheiros, um homem que tava num corcel branco e falava que era policial, fechou eles e obrigou eles a pararem e tirou uma arma do carro. Eles tiveram que chamar a polícia. O cara não era policial. Ele era apenas um justiceiro. Ele era apenas outro palhaço. Aí tem o depoimento também do José Calanzan de Oliveira, o palhaço cheirosinho. Ele comentou que o filho dele, o Edmárcio, foi perguntar pra ele: pai, você está roubando crianças? Gente. Enfim, várias histórias tristes. As escolas de Carapicuíba começaram a colocar segurança pra proteger as crianças da gangue do palhaço. Nisso, a história começou a se alastrar e chegou no interior e no litoral de São Paulo. Saiu notícia falando que os moradores de São Roque, em São Paulo, estavam amedrontados com o bando que sequestrava as crianças. Peruíbe saiu notícia alertando as pessoas para não deixarem as crianças chegarem perto de palhaço. E aí começou a aumentar o boato e falaram que além do palhaço e da bailarina, também tinha o médico grisalho na gangue, que era o médico que tirava os órgãos das crianças. Teve inclusive uma mulher, a Vera Lúcia Rodrigues, de São Roque, que jurou ter visto o palhaço, a bailarina e o médico com a van, a perua, na frente de uma padaria. E ela ainda falou: o palhaço tentou atrair minhas filhas, mas eu fugi. A delegacia, o delegado de Carapicuíba não aguentava mais. Ele falou que só em Carapicuíba eram 20 ligações por dia, em média, de gente falando que tinha visto a gangue do palhaço. Aspas dele: ninguém aguenta mais. Está uma palhaçada. Está uma palhaçada. Ai, gente, eu não tô rindo de novo. Eu não tô rindo de quem foi afetado, dos trabalhadores honestos que estavam tentando fazer
o seu dinheiro, o seu trabalho, mas essa situação toda, essa histeria coletiva é engraçado, E desculpa. sabe o que é pior? Sabe como tudo começou? Porque aí o que aconteceu? O negócio começou a tomar uma proporção, saiu especial no Aqui e Agora, da Gangue do Nossa. Palhaço, da investigação. Tudo começou por conta de uma série de reportagens intitulada Os Crimes que Abalaram o Mundo. Era um especial norte-americano muito mal traduzido que passava no Brasil. E aí, quando o John Wayne Gacy foi executado em 94, saiu esse especial no Brasil. E aí começou o boato palhaço assassino. Juntou o fato da notícia do Gacy ter saído aqui em 94 com o lance do Notícias Populares pegar. Tipo, nossa, olha só, a tendência agora é falar de palhaços assassinos. Eles decidiram criar uma versão tupiniquim do palhaço assassino norte-americano. O timing não é por acaso. Você vê, saiu em 94 o especial no Brasil. Em 95 começaram os boatos. E essa história só acabou quando o Gil Gomes, do Aqui Agora, decidiu fazer ele uma investigação dele. O Gil Gomes liderou. Ele chegando lá com aquele negócio, você lembra de como ele falava, Gil Gomes? E agora? A gangue do palhaço. Gente, ele Mano. lá é que nem um louco em Carapicuíba procurando os palhaços. Não é só ele começou uma investigação de 2 meses em parceria com a polícia, entrevistando. Realmente, gente, tinha muito caso de criança desaparecida nos anos 90 no Brasil. Isso acontecia real. Até porque o Brasil, naquela época, principalmente, era alvo de tráfico de criança mesmo. Enfim. Quem acompanhou um pouco do caso Evandro e tal, sabe um pouquinho também do que a gente tá falando. Mas eles foram entrevistar as famílias dessas meninas desaparecidas, das crianças desaparecidas, e realmente tinham crianças desaparecidas, mas não tinha nada a ver com palhaço, nada a ver com van, nada a ver com nada. Essa história me lembra a história da cocaína na pipoca. Sabe? Tipo, que você não podia comer pipoca, essas pipocas assim de carrocinha na rua, porque o popiqueiro, não, o pipoqueiro, o pipoqueiro colocava cocaína na pipoca para as crianças ficarem viciadas. Gente, imagina você vender uma pipoca por 50 centavos Com com cocaína. cocaína. Tipo, que lucro que você tá tendo, gente? A droga na tatuagem do chiclete, Nossa, né? sim. Meu, e aí as famílias das crianças desaparecidas confirmaram, sim, que as Alines, por exemplo, realmente desapareceram, mas elas desapareceram, elas não foram encontradas sem órgãos e não tinha nada a ver com palhaço, não tinha palhaço em nenhum momento da história. Então foi uma mistura das notícias dos desaparecimentos com a histeria coletiva originada pela matéria da execução do Gacy. E aí o Gil Gomes, depois de, né, fazer o trabalho investigativo dele, entrevistar todo mundo e agir em parceria com a polícia, ele concluiu, saiu a notícia que chamava O Bando do Palhaço Não Existe, que foi publicado no Notícias Populares no dia 5 de junho de 95. E aí a conclusão dele é: tudo não passa de boato, até hoje nenhuma criança foi encontrada morta sem os órgãos. E o delegado-geral da polícia, Antônio Carlos Machado, também afirmou que a gangue não existia. Ele fala: fizemos uma investigação do estado todo, nunca, nenhum caso desse tipo foi registrado. Ou seja, gente, eu sinto Os muito, palhaços somos mas nós. os palhaços somos nós. E coitados dos palhaços, Gente, né? imagina a vida o ganha-pão dessas pessoas. Não podem mais trabalhar, não pode mais sair de casa, mulher sendo ameaçada de morte. Por quê? A galera sendo fechada na Pinheiros por um Por um justiceiro. justiceiro babaca do caramba, que hoje provavelmente tá aí votando no Bolsonaro. Que esse é o Mano. tipo. Gente, sejam melhores. Não ameacem palhaços, nem todo palhaço é ruim. Às vezes, alguns palhaços são bons. E às vezes, E a alguns gente, viram presidente da república. Mas nem todos são ruins. sim.
E a gente promete que a gente fica um tempo sem parar de falar de palhaço, tá? Pior que eu quero ver Acabou. mais coisa de palhaço. É mesmo? É. Então eu retiro o que eu disse, gente. Talvez Eu eu não volte, eu garanto não nada garanto mais. mais nada. Que nem aquela temporada de American Horror Story da eleição do Trump, que eles se vestiam de palhaço depois. Eu amei aquela temporada. Eu acho que é a temporada 10, 9, 10. É a do Adam Peters de cabelo azul, né? Uhum. É, agora eu tô com essa vibe. Vem aí, nos próximos. Mais palhaçada pra vocês nos próximos capítulos. Meu Deus. E, gente, desculpa eu ter rido. Realmente, eu não tava rindo. Tem como eu rir? Não, não. Eu não Gente, tava rindo é uma das histeria. histórias individuais, eu tava rindo real da histeria, porque eu fui pesquisar no Google e daí tem um negócio aqui, ó. A bando do palhaço raptou o meu nenê. Mano. E daí é a foto do palhaço, É. gente. E a outra, a mãe em pânico, quer notícias do filhinho ou da filhinha. E daí é a mãe no telefone, assim. Gente. E é isso, gente. Notícias Gente, os populares, volte, palhaços. por favor. Volte notícias populares e os palhaços somos nós. Eu acho, exatamente. E eu acho que a gente precisa fazer mais casos que saíram no Notícias Populares, porque olha, é o caldo, é a nata da notícia. Gente, recomendem pra Recomende gente. aqui os casos mais bizarros, ou de histeria, ou lendas urbanas que você quer que a gente cubra aqui. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque domingo que vem a gente tá de volta. Tchau!